E agora, finalizando essa parte desse ensaio do Alter Rebbe, desse discurso racídico do Alter Rebbe que nós estudamos nessas últimas sessões, pois que ele nos explicou, elucidou o significado da metáfora utilizada no Zohar, dos 248 preceitos bíblicos são representados, simbolizam os 248 órgãos, entre aspas, do rei. Nós explicamos o significado, por assim dizer, do abraço divino, ou quando ele nos estende a mão, nos abraça, nos toma, que essa metáfora é utilizada da mesma forma que entre amigos, numa relação entre amigos. O abraço não vem expressar o apreço que a pessoa tem pelo tronco do seu amigo, ou quando ele dá um aperto de mão caloroso, faz questão de segurar a mão do amigo, não é que ele aqui está apreciando a mão dele, é cara e preciosa, não. A pessoa quer demonstrar o seu carinho, o seu apreço de forma geral, mas já que ele não pode se conectar ou expressar essa conexão às ideias, aos nobres sentimentos, às virtudes e qualidades, aos talentos, a bondade que o amigo tem. Então, como ele expressa isso? Da forma física, segurando sua mão calorosamente ou dando aquele abraço. Da mesma maneira, nos diz o Alter Rebbe, então a pessoa, por assim dizer, se agarra ao lado físico, ela segura a mão do seu amigo, ela dá um abraço, aproxima o seu peito dele, não é? Mas na realidade o que a pessoa está visando não é só o lado corpóreo do indivíduo, do amigo, não é o corpo físico, mas sim a sua essência. Da mesma maneira nos diz o Alter Rebbe, quando uma pessoa aqui nesse plano terrestre está ligada à Torá, está cumprindo as mitzvot. Então, de fato, a Torá, os assuntos que versa a Torá são assuntos mundanos. A Torá está revestida em assuntos mundanos terrestres das mitzvot, as mitzvot que são cumpridas, que são implementadas também, isso se faz com a execução delas ocorre, né, manuseando objetos palpáveis, coisas físicas, materiais no nosso mundo. Mas ele nos diz que isso é essa expressão superficial de algo muito mais profundo e elevado que está acontecendo. Por quê? Porque essas mitzvot, a Torá e mitzvot, elas contêm dentro de si a própria essência divina, que ela vem oculta, encoberta, filtrada, através dessa sombra, passando por essa tenda, entre aspas, ela vem dessa forma para o nosso mundo, para que ela se torne acessível a nós, para que a gente possa captar e absorver, e dessa forma se vincular ao divino. Portanto, quando uma pessoa está ligada à Torá aqui nesse mundo, Harezeh Kirvat Hashem Mamash, como nós falamos, Deus e sua sabedoria, Deus e sua vontade são uma coisa só. Ao estar ligado a Torá e mitzvot aqui nesse mundo, a pessoa está próxima de Deus, literalmente. A pessoa está conectada e ligada à essência de Deus, literalmente, essa essência que está embutida dentro da Torá e das mitzvot. E mais do que isso, a pessoa está e fica completamente unificada com a luz infinita de Deus. A luz infinita de Deus está presente, não só que a pessoa está conectada com Deus, está unificada, a luz infinita de Deus se faz presente de forma real na sua alma, no seu ser. Então, como nós falamos uma vez, que Deus ele próprio está revestido na Torá, nas mitzvot. Portanto, isso significa que quando uma pessoa que estuda a Torá nesse mundo, ou quando uma pessoa está implementando mitzvot, fazendo isso pelo seu amor a Deus, pela sua vontade de conectar-se com o divino, então, o que representa esse ato físico de estudar a Torá aqui nesse mundo, ou de cumprir mitzvot nesse plano? Ele nos diz, é como aquele sujeito que ama o outro e por isso ele segura a sua mão e o abraça. De fato, essa expressão de amor se dá só no plano físico corpóreo. Aperto de mão, segurar a mão ou abraçar. Mas, na verdade, ela tem um significado muito mais profundo, muito mais elevado, muito mais intenso. Como nós falamos, transmitir ou refletir, expressar
todo o sentimento, carinho, apreço, amor, que a pessoa, admiração que a pessoa tem pelo outro. Que Adam shebechabek et chavero beyado begufo, como aquele que segura a mão, aperta a mão ou dá o abraço no seu companheiro, mipnei ahavato et chavero atzmo, porque ele ama o seu companheiro. A mesma coisa ocorre conosco. O outro está abraçando só o corpo. Da mesma forma, a gente também está, entre aspas, só cumprindo a mitzvah, colocando o tefilin ou talit, coisas físicas materiais. Mas uma vez que dentro dessas coisas materiais a essência divina está presente, assim como no corpo do companheiro, lá está presente a sua alma, contendo toda a sua riqueza. Então isso representa uma proximidade real a Deus. Ou seja, é uma proximidade tão intensa que Deus se revela na alma da pessoa. A Kadosh Baruch Hu Nimtza Beitgalut Betoch Nafsho, se revela na sua alma. E esse ato, essa revelação, se constitui no Yichud Oren Sof Benafsho Mamash, uma unificação fabulosa, como ele nos explica. Yichud Zeu Yichud Nifla Ve'atzum. Essa unificação é algo maravilhoso, algo fabuloso, inigualável, she'en kamou begashmiut, que não tem paralelo no campo físico e material. No campo material nós sabemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Onde se encontra um corpo, o outro corpo, você pode aproximá-los, colocar um em cima do outro, embaixo do outro, um do lado do outro, mas dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E não só em termos físicos, mas até mesmo em termos abstratos ou de sentimentos e emoções, mesmo quando duas pessoas estão muito unidas, muito ligadas, mas mesmo assim cada um conserva ainda a sua individualidade, o seu ego, o seu jeito de ser, apenas que ele é capaz de dar tudo pelo outro, de fazer em prol do outro, e etc. Mas essa unidade, essa união é, de certa forma, relativa, é limitada. Porém, ele nos fala diferente disso, o tipo de unificação que ocorre entre nós e Deus no momento que cumprimos Torah e Mitzvot aqui nesse mundo, que Torah e Mitzvot contém a sabedoria e vontade divina, e Deus e sua sabedoria e vontade são uma coisa só. Portanto, essa unificação que ocorre entre a luz infinita de Deus e a alma da pessoa, isso que resulta do cumprimento de Torah e Mitzvot, é uma unificação fabulosa, extraordinária, maravilhosa, a tal ponto que se fala que não há uma unificação tão perfeita como essa entre duas coisas, dois corpos físicos ou dois elementos materiais, como nós falamos, que eles podem se aproximar, mas não se unificar. Não é? Por quê? Porque cada um ocupa o seu espaço, ou cada um contém ou detém a sua individualidade. Então, mesmo quando se aproxima do outro, ou quando se une ao outro, não é uma unidade total e perfeita. No final, cada um ainda tem o seu próprio espaço, o seu próprio ego, etc. Porém, no caso da unificação entre a criatura e o Criador, que ocorre no momento que cumprimos Torah e Mitzvot aqui nesse mundo, nos diz o Alter Rebbe, nesse instante ocorre um fenômeno único e especial. Mitgale benefesh adam yichudoi yitbarach amiti. Se revela na alma da pessoa o conceito real da unicidade de Deus. Quando nós falamos da unicidade de Deus, que Deus é único, que não há nada e ninguém além dele. Ou seja, a divindade paira sobre a pessoa de forma tal que a pessoa acaba absorvida dentro disso, acaba totalmente envolvida dentro disso. A pessoa se anula diante da divindade de Deus, e o que há naquele instante é apenas a sabedoria divina da Torá, a vontade divina nas mitzvot. Em outras palavras, o que há naquele instante apenas e tão somente a divindade, o Criador, e não a criatura. A criatura se anula, dando espaço. Eu deixo de lado minha vontade, minha mentalidade, meus interesses, etc. E eu dou vazão apenas e tão somente à vontade de Deus. E daí nesse instante espiritualmente se manifesta esse conceito elevadíssimo, que não há nada e ninguém além dele, que ele é a real existência, a existência absoluta. E isso faz com que a pessoa se autoanule, que a pessoa deixe de lado, como nós falamos, seus pensamentos, suas ideias,
suas vontades, seus desejos, seus interesses, etc., a pessoa deixa a si de lado, dando não só prioridade, mas dando exclusividade à vontade de Deus. Nesse instante, então, se promove uma unificação genuína, total, entre a sua alma e a luz divina infinita que paira nela no momento do estudo da Torá, da realização das mitzvot. Isso que ele nos diz, que essa é uma unificação, uma conexão fabulosa, única, que é produzida através de Torá e Mitzvot, entre a criatura e o Criador, e que não existe um tipo de unidade e unificação tão perfeita no plano físico e material entre duas criaturas. Por isso, na linguagem do Zohar, se diz que no momento que nós implementamos Torá e Mitzvot aqui nesse mundo, isso nos conecta com o próprio corpo do rei, na metáfora utilizada pelo Zohar. Ou seja, o Zohar está querendo nos explicar o efeito produzido através do cumprimento de Torá e Mitzvot aqui nesse mundo por nosso intermédio, pessoas físicas incorporadas no corpo físico, no mundo material, etc. Mas que através de Mitzvot se produz Ichud Nifla, uma unificação fabulosa, Im Oren Sof Baruch Hu, com a luz infinita de Deus. Anifal biridata lemata, anifal baneshama biridata lemata dafka. Interessante, aqui nós vemos também o sentido dessa viagem que a alma realiza, porque se fala que esse nível de conexão e unificação com o Criador, a alma só obtém, só conquista, só consegue ao descer para esse mundo físico. Por quê? Porque só nesse mundo físico e material dá para se cumprir Torá e Mitzvot. No Gan Eden, no paraíso, pode-se captar divindade, pode-se vivenciar espiritualidade, pode-se entender, pode-se sentir e etc. Porém, obter essa conexão com a própria essência divina só é possível nesse mundo terrestre onde foram dadas as mitzvot envolvendo as coisas materiais, e somente uma alma incorporada aqui pode chegar a isso. E esse é o objetivo da nossa vinda, e por isso o Zohar chama esse processo de Leishtava Begufa de Malka Mamash, que isso significa se conectar, não é, com o próprio corpo do rei. Aqui há dois aspectos a se destacar: Leishtava, Hainu Dveikut Veichud, ou seja, que isso produz, o cumprimento de mitzvot aqui nesse mundo físico terrestre produz uma ligação, uma unificação completa, perfeita com a divindade. Nós falamos que isso ocorre através de Torá e Mitzvot, isso produz esse Ichud Nifla Ve'atzum, na linguagem do Rav Shneur Zalman, uma unificação maravilhosa e intensa, poderosa, etc. Begufa de Malkama, com o próprio corpo do rei, o corpo, entre aspas, aqui se refere aqui, já que Deus não tem corpo na expressão corporal, isso significa que aqui nós estamos nos unificando não só com reflexos da divindade, mas sim com a própria essência divina. E Makadosh Baruch Hu Bechvodo Be'atzmo. Diferente daquilo, por exemplo, que os nossos sábios descrevem a respeito do Gan Eden, do paraíso celestial, onde lá as almas estão no estado de elevação, de deleite espiritual, até de um êxtase espiritual. Por quê? Porque elas captam intensa divindade, revelações, os significados mais profundos da Torá que estudaram aqui, mas tudo isso é chamado na linguagem dos nossos sábios, que as almas dos tzadikim no paraíso, Nehenim Miziv Ashchina, elas estão usufruindo do reflexo da Shechina. Então isso é muito elevado, muito sublime, mas quando nós prestamos atenção na terminologia, isso ainda não passa de um mero reflexo da Shekhinah, da presença divina. Onde pode se captar não só o reflexo, um raio da revelação divina, mas sim a própria essência divina, entre aspas, o corpo do rei, onde podemos abraçá-lo, tomá-lo, absorvê-lo, etc. Somente aqui nesse mundo terrestre, através do cumprimento de Torá e Mitzvot, porque nessa Torá e Mitzvot
no plano terrestre está embutida, está investida a sabedoria divina, a vontade divina, por extensão, a própria essência divina. Deus embutiu, colocou a sua essência na Torá e Mitzvot aqui para possibilitar que nós, seres humanos carnais, de carne e osso, mortais, no mundo terrestre, que a gente pudesse ter acesso através de atos físicos, nesse mundo físico, material, que a gente pudesse se conectar com Deus e, estando aqui, captar a própria essência divina, se unificando com a própria divindade.